Quero convidar que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Oséias, capítulo de número 1. Oséias, capítulo de número 1. Como eu falei a vocês, nós vamos estar fazendo uma série dentro de outra série, porque nós estamos fazendo uma série em Marcos, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no qual, a partir do domingo, nós iniciaremos no capítulo 13, aliás, reiniciaremos no capítulo 13, e estamos também vendo Oséias nos intervalos de Marcos. Nós vamos ler hoje capítulo 1, versículos número 1 a 3. Veja se a pessoa que está do seu lado está com Bíblia, se ela encontrou o texto. Se ela não tiver encontrado, ajude ela a encontrar em nome de Jesus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, ou uma mulher de prostituições, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Vamos orar mais uma vez? Curve sua fronte, por favor, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus de toda glória, estamos com a Tua palavra aberta ante nossos olhos, e eu rogo nesse instante que o Senhor nos ajude no entendimento claro e nítido do que o Senhor quis transmitir ao Teu povo por meio do profeta Oséias. Que daqui, ó Deus, desse texto, o Senhor ministre aos nossos corações, segundo as nossas necessidades, segundo, ó Deus, aquilo que a gente precisa ouvir, não meramente o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir, ó Deus, conforme a Tua boa vontade. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, visita, ó Deus, cada alma que está aqui hoje à noite, a começar pela minha, Senhor, ministrando a Tua palavra e na aplicação da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e gratos, todos nós digamos amém. Como anunciado no início, o tema dessa mensagem é um casamento complicado para a glória de Deus. Quando a gente fala em viver para a glória de Deus, casar para a glória de Deus, existir para a glória de Deus, é comum a gente pensar em uma vida toda redondinha, sem percalços, sem vales, sem problemas, sem grandes dificuldades, cercada de bênçãos materiais, felicidade, saúde, tranquilidade e paz. É o que a gente imagina o que significa viver para a glória de Deus. Entretanto, quando observamos a vida daqueles que viveram verdadeiramente para a glória de Deus neste mundo, encontramos exatamente o contrário desse imaginário triunfalista, desse imaginário de vitória humana.
O caso de Oséias é exatamente um desses casos. Na oportunidade passada que tivemos de tratar da introdução geral do livro de Oséias, nós analisamos que a mensagem desse livro não é outra coisa senão a palavra do Senhor para o seu povo. O reino do norte, para quem Oséias estava profetizando, precisava ouvir a voz do Senhor em suas advertências, suas ameaças, suas chamadas ao arrependimento, à conversão e principalmente a crer nas promessas de restauração. Numa perspectiva geral, a condição espiritual do povo e a necessidade urgente dos filhos de Israel de se arrependerem e de serem chamados à conversão e à restauração espiritual, veio por meio da proclamação da palavra de Deus através do profeta Oséias. Então, no encontro passado que nós falamos sobre o profeta Oséias, você pode ver essa mensagem no nosso canal no YouTube. O título lá dessa mensagem é Deus Ainda Fala. Foi um olhar geral sobre o livro do profeta. Nós aprendemos que o tema desse livro é a infidelidade do povo versus o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Entretanto, seguindo agora de um modo mais particular, nós precisamos saber o que levou o povo de Israel àquela condição de infidelidade a Deus. Aquela condição de desprezo aos mandamentos de Deus e de rebelião contra os seus estatutos. O que acontece, meus irmãos, é que nos dias do profeta Oséias, a situação espiritual do povo tinha se tornado mais gravosa, aguda, problemática. E isso por uma razão muito significativa: a prosperidade de Israel. Às vezes a gente acha que ter uma vida de prosperidade nos levará a caminhar mais próximo de Deus, nos levará a andar mais perto de Deus. Então a gente pensa assim: quando as coisas melhorarem financeiramente para mim, quando a minha saúde melhorar, quando isso ou aquilo melhorar para mim, então eu vou viver com Deus. Eu vou viver para Deus. Nós vamos ver aqui nesse texto, mais especificamente, que nem sempre a prosperidade financeira, muita saúde, muita tranquilidade familiar, significa que você vai viver mais próximo de Deus. Significa que você vai amar mais a Deus, viver mais para Deus. Porque, como podemos notar no texto que estamos estudando, aconteceu exatamente o contrário com o povo de Israel. Quanto mais prósperos eles se tornavam, mais apartados de Deus eles estavam sendo e estavam vivendo. Como a gente leu no versículo de número 1, Oséias cita 4 reis de Judá, reino do sul, e apenas um do reino do norte. Oséias cita que a palavra do Senhor lhe foi dirigida quando Jeroboão II era rei em Israel. Para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, assim como no Brasil nós tivemos Dom Pedro I e Dom Pedro II, em Israel nós tivemos 2 reis por nome de Jeroboão. Jeroboão I e Jeroboão II, apesar de que o segundo não era filho do primeiro, era filho de Joás, como está escrito aí. E no tempo de Jeroboão II, preste atenção nisso aqui, que é muito importante você entender isso. No tempo em que Jeroboão II reinou sobre o reino do norte, ele foi, de certo modo, usado por Deus para alguns feitos politicamente importantes em Israel. Por exemplo, ele ampliou e restabeleceu os limites da fronteira de Israel, incluindo partes da antiga Síria e territórios de Moabe e Amon.
Ele prosperou economicamente Israel, pois toda a carga que saía do Egito para ir para a Mesopotâmia tinha que pagar pedágio ao Reino do Norte. Tinha que pagar pedágio em Israel. E isso enriqueceu financeiramente o Reino do Norte. Ele também fortaleceu militarmente o Reino do Norte. Ou seja, ele levantou um exército vigoroso e vencedor de várias batalhas. Deus, inclusive, tinha falado por intermédio do profeta Jonas que aliviaria a aflição do povo, porque ela era muito amarga e não havia quem socorresse a Israel. Então Deus levanta Jeroboão II para aliviar a situação amarga dos filhos de Israel. Todavia, apesar desse homem ter sido usado para o bem político, para o bem econômico, para o bem militar, para o bem social de Israel, o que pesa sobre Jeroboão foi que, apesar de toda a prosperidade do Reino do Norte, Israel ainda estava vivendo em apostasia espiritual, apartados de Deus. Estava vivendo ainda afastados do Senhor. Tudo o que ele devia fazer era reconciliar agora o povo com Deus, restaurar em Israel o verdadeiro culto a Deus. Mas ao invés dele fazer isso, sabe o que foi que ele fez? Isso aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, por favor. Capítulos número 14. Verso de número 23 e 24. Segundo livro dos Reis. Verso 23 e 24. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. E reinou 41 anos. Grife isso aí, 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, o primeiro, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Perceba, 41 anos nos mesmos pecados passados de Jeroboão I. Ao invés de se voltar para o Senhor em adoração e gratidão pela prosperidade alcançada, eles se apartaram ainda mais, buscando e adorando a outros deuses, cometendo infidelidade e adultério espiritual contra o Senhor. Quanto mais prósperos, quanto mais ricos, quanto mais a vida melhorava economicamente em Israel, mais eles se afastavam de Deus, mais eles se apartavam de Deus. Foi nesse contexto de prosperidade e apostasia que Oséias iniciou o seu ministério. Pois bem, a fim de denunciar toda essa quebra de aliança, o Senhor envia Oséias não apenas com palavras, mas também com um exemplo prático. Ou seja, o exemplo do seu casamento. Algumas vezes, quando Deus queria falar ao povo, ele usava figuras que envolviam ações dos próprios profetas. Por exemplo, Isaías profetizou nu por 3 anos para mostrar como os assírios levariam os egípcios e os etíopes presos. Isaías capítulo número 20. Jeremias usou um cinto de linho apodrecido para revelar como Deus apodreceria a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Jeremias 13.
E por intermédio do profeta Oséias, Deus então usará o casamento, o matrimônio, como instrumento profético para denunciar os pecados do seu povo da apostasia na qual caíram. Oséias, servo de Deus, se submete à vontade de Deus, sabendo que seu casamento não é um mero projeto pessoal em busca de ser feliz nesta vida. Se você perguntar hoje e agora, a um casal de noivos, para que vocês estão casando? E eles vão responder, para ser felizes. Nós queremos ser felizes um com o outro. Fulano é minha felicidade. Beltrano é a minha felicidade. Mas a gente vai ver aqui, por meio do casamento de Oséias, que o alvo do casamento deste profeta não era ser feliz. Talvez alguns de vocês estão exatamente hoje à noite aqui buscando felicidade. E essa busca não é de toda ruim. Mas a gente vai perceber que mais que felicidade diante de Deus, importa é outras coisas as quais nós devemos colocar em nossa vida. Outras coisas são mais importantes até mesmo do que felicidade. Como assim, pastor? Preste atenção. Oséias sabia que seu casamento era um instrumento profético. Um instrumento profético que se evidencia em 3 grandes atos. Quais são esses grandes atos? O primeiro ato, o casamento de Oséias é um ato de obediência. O casamento de Oséias é um ato de obediência. E aí eu quero que você veja comigo os versos número 2 e 3. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá. Isso é um imperativo, isso é uma ordem. Olha a ordem de Deus. Vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Observe os termos do versículo 2. Vá e case. Outra tradução diz assim: vai e toma. Esses eram termos usuais para quando alguém ia tomar outra pessoa em noivado ou casamento. Isso pode ser visto tanto em Gênesis 4 quanto em Êxodo 34. E no versículo 3, a gente encontra a obediência consumada, quando diz o seguinte: então Oséias foi e casou com Gomer. Perceba, o texto não trata dos sentimentos do profeta Oséias. O texto não trata de como se deu essa conquista, de se foi amor à primeira vista ou não. O texto não está preocupado em dizer isso. O texto apenas fala que Oséias foi e fez o que tinha de fazer. Foi sem questionar nada e fez. E obedeceu. O ministério de Oséias começaria de uma forma que mudaria toda a sua vida, toda a sua história. Ele tinha de casar. E segundo os estudiosos, ele tinha entre 14 e 20 anos de idade. 14 e 20 anos de idade. Porque no nosso imaginário geral, a gente tem uma ideia de que o profeta bíblico é sempre um ancião de cabelos brancos bem longos e uma barba branca bem longa com um cajado na mão, falando ao povo. Tipo o Gandalf do Senhor dos Anéis. A gente tem esse imaginário de que o profeta bíblico é esse senhor de cabelos brancos e de barbas brancas. Mas Oséias tinha entre 14 e 20 anos de idade. Ele ainda era um jovem, iniciando sua vida matrimonial e ministerial apenas em estrita obediência ao Deus de Israel. O profeta nos ensina aqui, irmãos, uma grande lição de obedecer a palavra de Deus fielmente, independentemente de sentimentos, sem questionar.
Você não vê Oséias dizendo, mas Senhor, eu sou tão novo, por quê? E logo com uma mulher prostituta, jamais. O texto diz que ele foi e casou. Meu amigo, todos os nossos problemas iniciam exatamente quando a gente começa a questionar a palavra de Deus ao invés de simplesmente obedecê-la. Todo o nosso problema começa aí. Lembra de Eva? A serpente disse para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que é que Eva devia ter feito? Eva devia ter simplesmente dado as costas para a serpente e ido embora, seguido seu caminho em paz no Éden. Mas não, ela resolveu ponderar, ela resolveu questionar, ela resolveu inquirir, ela resolveu querer saber o porquê não podia comer da árvore proibida. Ela quis provar se o que Deus disse era verdade ou não. Daí seguiu-se que, desde que Eva ficou presa neste questionamento, jogou o seu marido também presa neste questionamento, desde aquele momento em que o homem e a mulher passaram a questionar Deus, a perguntar a Deus por quê, tudo foi por água abaixo. Se tornou um pecado recorrente na história humana. Passamos a questionar Deus, questionar seus decretos, questionar suas leis, questionar seus estatutos, questionar sua justiça. Nos tornamos grandes inquiridores do Altíssimo, nos achando no direito de colocar Deus no banco dos réus. É até um livro de C.S. Lewis. Deus no banco dos réus. Então a gente se levanta agora com ousadia e questiona Deus. Por quê? Porque um dia a gente ouviu a voz da serpente, quando tudo o que a gente devia fazer era apenas obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. Por exemplo, permita-me pegar aqui um exemplo da história da igreja. Em tempos não muito distantes, há 200 ou 300 anos atrás, surgiu na igreja uma linha teológica que ficou conhecida como o liberalismo teológico. O liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele passou a questionar a Bíblia como palavra de Deus. Será se isso realmente é a palavra de Deus? Passou a questionar o nascimento virginal de Cristo. Será se Jesus nasceu mesmo de uma virgem? Passou a questionar os milagres. Será se esses milagres realmente aconteceram? Ou são só mitos, apenas mitos? Passou a questionar a ressurreição de Jesus. Será se Jesus ressuscitou mesmo? Ou se não é apenas uma fantasia da cabeça dos discípulos? Veja, tudo que esses teólogos deviam fazer há 300 anos atrás era obedecer à Bíblia e não questionar, e não ficar se perguntando por quê. Nos dias atuais não é diferente. O diabo tem levantado alguns líderes caídos para questionar a validade da igreja, dizendo que não temos de congregar em templos porque nós somos o templo. Já ouviu isso? Não, eu não preciso ir para a igreja. Deus está em todo lugar. Já ouviu isso, alguém dizer isso? Eu não preciso, não, esse negócio de estar em igreja, esse negócio não dá certo. Por quê? Não, porque Deus está em todos os lugares. E aonde eu fechar meus olhos e fizer uma oração, Deus me ouve. Será se é isso que diz aqui na palavra? Será se é isso que está registrado nas Escrituras? Por isso que devemos analisar bem a palavra de Deus antes de tomarmos algumas atitudes. Às vezes, meus amigos, eu me pego pensando se nós não somos culpados de pensar demais e agir de menos. Pensar demais e obedecer menos. Ficamos muito ocupados pensando, analisando, diagnosticando, questionando, metendo o dedo na ferida, quando tudo o que devíamos estar fazendo era agindo, obedecendo. Obedecendo. Permita-me colocar isso desta forma. Quem é casado aqui vai entender o que eu estou falando. Quando surgem problemas no casamento, por exemplo,
Logo, a primeira coisa que a gente procura é saber quem foi o culpado. Foi você o culpado. Aí o outro lado, não, foi você. Não, porque você disse isso. Aí o outro, não, porque você fez isso. Não, mas se você não tivesse dito isso. Não, mas se você não tivesse feito aquilo. E aí fica um jogando para o outro, em busca do culpado. Quem errou primeiro? Então, marca uma DR e vai discutir a relação. O que levou àquela situação? Como chegamos naquela miserável condição matrimonial? Entretanto, meus irmãos, nada disso seria necessário se tão somente obedecêssemos ao que a palavra diz sobre como o marido deve amar a esposa e como a esposa deve amar o marido. Se tão somente considerássemos os textos do apóstolo Paulo e os textos do apóstolo Pedro sobre o assunto, tudo seria diferente. Tudo seria diferente se pensássemos menos procurando culpados e obedecêssemos mais a palavra. Ou então veja outro problema. Quem é pai aqui sabe, pai e mãe vai saber do que eu estou falando. Veja outro problema. Problema com filhos rebeldes. Filhos rebeldes. Então nós ficamos pensando, onde foi que eu errei como pai? Onde foi que eu errei como mãe? Ó Deus, será que eu joguei pedra na cruz? Para esse menino ser tão rebelde, essa menina ser tão rebelde, o que foi que eu fiz? Todavia, tudo o que a gente devia fazer era estar praticando o que a Bíblia ensina sobre como criar filhos. Como é que a Bíblia ensina sobre criar filhos? O apóstolo Paulo disse em Efésios 6,4, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É aí onde você não vai precisar estar vindo à igreja pedindo milagre para consertar a sua família. Por quê? Porque você, ao invés de estar pedindo milagre para consertar a sua família, você está praticando as Escrituras. Você está praticando a palavra de Deus, colocando em prática. E isso já vai lhe livrar de muitas dores de cabeça. Se tão somente, irmãos, obedecêssemos mais, ou obedecermos mais praticando a palavra do Senhor, precisaremos de menos milagres em cultos de oração. No ato do lava-pés, em João 13, Pedro achou aquela atitude de Cristo profundamente questionável. Não, Senhor, tu não pode estar lavando meus pés, não. Eu é que devo estar lavando os teus. Olha a audácia de Pedro de questionar Jesus. Então Jesus lhe respondeu, o que eu faço, não o sabes agora, você vai compreender depois. Irmãos, essa é a melhor resposta que devemos dar a nós mesmos, quando quisermos questionar a Deus ao invés de obedecê-lo. Ou seja, você não precisa entender agora, não precisa compreender agora, você vai compreender depois, e isso é o que importa. Isso é o que importa. Ou seja, não me cabe compreender agora. Eu preciso apenas obedecê-lo. Eu preciso apenas praticar, colocar em prática. E o profeta Oséias simplesmente vai e obedece ao Senhor. E isso é o que significa ser piedoso, santo, separado, obediente à voz de Deus. É alguém que obedece à palavra de Deus sem questionar. É alguém que obedece e se submete à palavra de Deus sem ficar com arrazoamentos e elucubrações que não levam a nada. Certa feita, João Calvino estava com um jovem que o tempo todo estava questionando ele. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que crianças morrem? Se Deus é bom, por que isso acontece? Se Deus é bom, por que gente inocente é morta? Por que isso e por que aquilo? E encheu João Calvino de questionamentos. Se Deus é bom, por que o mal está na sociedade? Onde era que Deus estava quando o mal apareceu? Então Calvino já estava por aqui com ele. E Calvino respondeu, sabe onde era que Deus estava quando tudo isso que você diz de ruim estava acontecendo? Estava criando o inferno para colocar questionadores feito você. Criando o inferno. Porque é exatamente para lá quem vai aqueles que passam o tempo todo questionando a Deus
e obedecendo menos a palavra de Deus. Quando tudo o que devíamos fazer era obedecer mais e questionar menos. Aí eu pergunto, somos como o profeta Oséias? Obedecemos ao Senhor ou ficamos procurando desculpas para não fazê-lo? Eu pergunto, meu amigo, sua vida diária é uma vida de obediência a Deus, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda perfeitamente a vontade dele no momento? Eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. O casamento de Oséias, antes de tudo, é um ato de obediência. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, o casamento de Oséias é um ato de riscos. É um ato de riscos. Eu peço que por obséquio você volte comigo a Oséias, capítulo número 1, e veja apenas o versículo número 2. E eu vou explicar por que é um casamento profundamente arriscado, perigoso, sofrível. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, case com uma prostituta. Grife essa palavra prostituta. E tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Deixe-me perguntar. Você que ainda não casou, você casaria com alguém de caráter profundamente duvidoso como essa mulher? Aqui está Oséias. Ele o fez. Mesmo sabendo dos riscos de seu casamento, lhe trazer mais infelicidades, mais tristezas, mais lágrimas do que alegrias, júbilos e felicidades. Ouça. Bem sabemos que o casamento é algo muito sério. É muito sério. É uma aliança feita diante de Deus para a vida toda. É muito sério. E aqui está Oséias incumbido dessa missão, atrelando a sua vida à de outra pessoa. Porém, mais que isso, atrelando a sua vida a uma prostituta. Ou outra tradução diz, a uma mulher de prostituições. E aqui eu quero tratar com vocês o verdadeiro sentido dessa palavra prostituta ou prostituições, que a gente encontra na NAA, na ARA e na Almeida Revista e Corrigida. Eu creio que essa palavra não é a palavra ideal para o sentido do texto, pois elas indicam já algo consumado, e isso fere, de certo modo, o contexto, porque o contexto aponta para atos futuros. E existe uma tradução chamada Nova Versão Transformadora, e ela traz uma palavra em sua nota de rodapé que exprime melhor o sentido do contexto, que é a palavra promíscua. Ou seja, o versículo 2 ficaria assim: vá e case-se com uma mulher promíscua. Ou seja, alguém propensa à traição, alguém cujo comportamento promíscuo a denuncia como uma mulher que não se sacia com um homem só. Olha como isso é pesado. Oséias sabia que seu casamento seria um casamento de dores, desonra, de lágrimas. A sua honra estava sendo posta em risco por anos a fio no futuro. Haja vista o caráter promíscuo da sua esposa, do quanto ela não se contentaria em permanecer apenas com ele. No entanto, mesmo sabendo de todos esses riscos, o profeta assume a dianteira e obedece a Deus. Servir a Deus, meus queridos, envolve muitos e muitos riscos, inclusive de morte. Inclusive de morte. Irmãos,
Quando eu analiso o cristianismo moderno à luz da piedade do profeta Oséias, quando analiso a vida de muitos que se dizem cristãos, crentes, nascidos de novo, percebo como nós estamos distantes da verdadeira vida de um santo de Deus. Oséias comprometeu toda a sua vida pela vida de Deus, toda a sua honra pela honra de Deus, toda a sua felicidade pela felicidade de Deus, toda a sua glória pela glória de Deus. E nós, muitas das vezes, somos cheios de justificativas e mentiras para não servir fielmente ao Senhor. Para não servi-lo fielmente. Agimos frouxamente em nossos compromissos com Deus e isso não dói nada em nós. Não dói nada em nosso coração. Nós somos como Pedro na presença de Cristo quando disse o seguinte: por ti darei a própria vida. Mas antes que o galo cante, nós o negamos com comportamentos mundanos fora da vontade de Deus. No culto, a gente levanta as mãos e canta dizendo a Deus: Senhor, por ti darei a própria vida. Mas na segunda-feira no trabalho, na vizinhança, em nossos lares, o galo canta 3 vezes e a gente não percebe que já negou a Cristo com palavras imorais, com pensamentos iníquos, com condutas que não glorificam a Deus. Veja, Oséias abriu mão de sua honra pública e de sua felicidade pessoal, tão somente para agradar ao Senhor, para servi-lo, para engrandecê-lo com a sua própria vida, com a sua própria existência. E eu pergunto, estamos nós dispostos a correr algum risco por Deus? Estamos nós dispostos a correr algum risco pelo Senhor? Estamos nós dispostos a sacrificar nosso tempo, nosso dinheiro, nosso luxo, nosso sono confortável, nossos bens, nossa própria vida por Cristo? Estamos? Será que temos a mesma alegria que tinham os filipenses? Quando Paulo diz em Filipenses 1:29, porque a vocês foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Pergunto, meu amigo, você está disposto a abrir mão da sua razão só para honrar a Deus e seu casamento? Você está disposto a ser mandado embora do seu emprego por se manter fiel ao Senhor? Você está disposto a perder aquele cliente, aquele bom cliente que compra muito na sua empresa, mas que quer fazer negociatas mentirosas, fraudulentas? Você está disposto a perder aquele cliente para se manter fiel ao Senhor? Vocês percebem como esta mensagem de Oséias é diferente de algumas que vocês e que nós, de um modo geral, ouvimos no rádio, na internet, nos coaches, nas TVs, etc. É diferente sim. Por quê, pastor? Porque eu bem sei que o mundo não precisa de cristãos ricos. O mundo não precisa de cristãos bem vestidos, bem produzidos, cabelos bem cortados e penteados, carros de luxo chegando na porta da igreja, homens com saúde de ferro, mulheres com saúde de ferro. Não! O mundo carece de homens e mulheres santos, transformados, mudados, nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo. O mundo precisa de mais Oséias, de mais Sundar Singhs, de mais Paulos, de mais Calvinos, de mais Lutérios, de mais Whitfields, de mais Jeremias, de mais Isaías, de mais Pedros, de mais Marias, de mais M. Carmichaels. É disso que o mundo precisa. De homens de verdade que sejam sal e luz nessa sociedade. Na mensagem passada eu terminei citando o famoso missionário Jim Elliot. Jim Elliot, para quem não sabe, morreu como missionário, assassinado no Equador pelos índios Aucas, no dia
8 de janeiro de 1956. E é dele a seguinte frase: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Esta não é apenas uma frase de efeito. Essa frase valeu a sua vida. Ele abriu mão dos confortos do seu lar, dos confortos da sua família, para, por meio da foice dos índios, ganhar o que não podia perder, que era a glória no céu. Lutero cantava assim: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. Em Filipenses 1:21, Paulo disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Percebam bem esse trecho. O viver é Cristo. Eu pergunto, o seu viver é Cristo? O seu viver é Cristo? Analise isso com você. Questione a sua própria alma. O meu viver é Cristo? Josué disse assim: eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Será se podemos dizer isso também do nosso lar? Assumirmos riscos. Amigo, me responda, do que você está disposto a abrir mão pelo Senhor? Que riscos vocês estão dispostos a correr por Ele? O que você precisa deixar de lado? Às vezes são coisas tão pequenas que nos separam entre nós e o nosso Deus. Às vezes são coisas tão ínfimas, tão bobas, que só basta a gente soltar, para a gente poder viver a glória da qual palavras humanas não se pode descrever. Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Abra comigo, por favor, 2 aos Coríntios 4. E Paulo descreveu bem o que eu estou exatamente querendo dizer aqui para vocês. 2 aos Coríntios 4. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. A gente não está apegado às coisas que a gente vê, a gente está apegado às coisas que a gente não vê. Os nossos olhos estão voltados exatamente para a glória, para o que é eterno, para o que é celestial. Porque as coisas que se veem são temporais, tudo mais é temporal. Mas as que não se veem são eternas. É abrir mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Aí, pois está, o casamento de Oséias é um ato de obediência cercado de riscos. Ele assumiu o risco, abriu mão de sua própria honra, e isso nos leva ao nosso último ponto. Em terceiro e último lugar, o casamento de Oséias é um ato de denúncia da realidade espiritual de Israel. É um ato de denúncia. Volte comigo, por favor, a Oséias 1, versículo número 3. Então Oséias foi e casou com Gomer, que ficou grávida e lhe deu um filho. Havia muita discussão sobre o que significa, aliás, há muita discussão sobre o que significa o nome de Gomer e o do seu pai de Blaim. Os estudiosos ficam debatendo em busca de qual significado é mais preciso. Entretanto, não há nada no contexto que aponte qualquer outro significado que não seja o de confirmar, escute bem isso, confirmar
ainda mais que o casamento de Oséias não era uma alegoria. Talvez você esteja na sua cabeça dizendo assim, mas isso aí foi só uma alegoria, ele não casou realmente com a prostituta. Talvez seja só algo assim que Deus disse, mas não disse. Talvez seja só uma fantasia. Não. O casamento de Oséias com Gomer foi real. Veja, ela tem um nome e o autor ainda indica o pai dela. Como que disser o seguinte, olha, foi fulana e o endereço dela é esse. Pode ir lá confirmar. É tanto que ele diz no versículo 2, veja, versículo 2, parte B, vai e case com uma prostituta. Quem era essa prostituta? Gomer. E o pai dela? Diblaim. Isso é confirmação da existência real dessa mulher. Em outras palavras, a vida de adultério ou de promiscuidade de Gomer, que Gomer levaria, seria o espelho no qual refletiria a infidelidade espiritual de Israel para com Deus. Porque aqui, escute, o profeta representa Deus, Gomer representa Israel, ou melhor, o reino do norte, certo? E o casamento representa a aliança entre Deus e Israel. O casamento de Oséias era real. Por quê? Porque a prostituição espiritual de Israel era real. Eles estavam adorando a outros deuses. Estavam adorando a imagens de escultura. Por exemplo, você está com a Bíblia aberta em Oséias. Veja o capítulo número 4, por favor. Capítulo 4, verso 1 e 2. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. A violência e homicídios sobre homicídios. Veja agora o verso de número 17 comigo, por favor. Em diante. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Era isso que o casamento de Oséias estava denunciando, uma espiritualidade promíscua. Se alguém quisesse desmoralizar o profeta, falando da esposa do profeta, o profeta olharia para essa pessoa e diria o seguinte: olhe para a sua vida com Deus, olhe para a sua vida com o Senhor, olhe para a sua infidelidade a Ele. Veja como você trai o Senhor com os ídolos. Veja como você adora ídolos nos lugares altos. Quem é você para criticar a minha esposa de adultério? Você faz a mesma coisa espiritualmente. A minha esposa, o meu casamento representa apenas a sua vida de adultério e de traição contra Deus. Só isso. Isso nos ensina, irmãos, que a vida com Deus, ela não deve ser vivida mascaradamente, mas sim tomada de realismo. Muitos de nós são culpados de um cristianismo de fachada, nada real, nada essencial, mas um cristianismo de fachada que por dentro é cheio de traições ao Senhor. Por dentro é cheio de infidelidades ao Senhor, é cheio de mentiras e falsidades, cheio de fantasias que sobrepujam a nossa verdadeira face cristã, que sobrepujam o nosso verdadeiro rosto como os servos de Deus. As mulheres vão concordar comigo agora. Nunca se vendeu tanta maquiagem e cursos de maquiagem como em nosso tempo. Quem tem o aplicativo da Shein aí sabe do que eu estou falando.
nunca se vendeu tanta maquiagem, curso de maquiagem, nunca se realizou tantas cirurgias plásticas para se fugir da realidade do tempo como nos dias de hoje. A mulher não pode ver uma ruga que ela já corre para, opa, tem que ajeitar isso aqui, tem que levantar isso, tem que cortar aqui e puxar ali. Na verdade, isso é uma grande ilustração para a nossa realidade, porque, preste atenção, nunca o cristianismo foi tão abalado por farsantes, gente mentirosa, falso, como nos dias em que vivemos. Nunca. É por isso, irmãos, que nós somos convocados a viver um compromisso sério com Jesus. Um compromisso real, um compromisso verdadeiro com Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta, no capítulo número 3, ele mandou que Timóteo, foge desses irmãos que têm forma de piedade, mas negam o poder da piedade. Foge da companhia desses irmãos que parecem piedosos, mas no íntimo eles não são. Fuja! Corte a amizade com quem não lhe entrega a Deus. Corte a amizade com quem não lhe dá mais de Deus. Aqui surge uma pergunta. Questão da amizade do crente com o descrente, né? E aí, como é que faz? Entenda, vai chegar um ponto da amizade de um crente com um descrente que ela não vai poder ir além daquilo. Vai bater um limite, o teto é perto do piso. Por quê? Porque ele vive um estilo de vida que não lhe oferece Deus na amizade dele. Você vive um estilo de vida que oferece Deus para ele e muitas das vezes ele não vai querer. Ou talvez nunca queira, ou de repente queira, não sei. Mas o que eu sei é que os estilos de vida não têm como continuarem caminhando juntos, de mãos dadas. Não dá, porque as trevas não se unem à luz. As trevas não se unem à luz, não dá para continuar. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, foge desses que têm forma de piedade, principalmente os que se dizem cristãos e não são. Fuja! Se essa pessoa não lhe instiga a orar mais, não lhe instiga a ler mais a Bíblia, não lhe instiga a ouvir mais sermões, não lhe instiga a cantar mais a Deus, não lhe instiga a ser mais santo, fuja! Sabe por quê? Porque a tendência é ela enfraquecer a sua fé. A tendência de quem anda com cristãos falsos é enfraquecer na fé e se tornar um crente falso também. Um cristão falso. Alguém que não serve fielmente ao Senhor. É mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar quem está embaixo. Há um ditado antigo, inclusive, que diz assim, para baixo todo santo ajuda. Para baixo todo santo ajuda. Então tenha cuidado com amizades com falsos cristãos. Por quê, pastor? Porque o fim deles é terrível e você não vai querer estar na pele deles quando isso acontecer. Qual é o fim deles? Quer saber qual é o fim daqueles que vivem um cristianismo mascarado e falsificado? É esse aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo número 7. Verso de número 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Olha, isso é coisa de crente. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem de mim, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui está o fim
dos falsos cristãos. E é um cuidado que a gente deve ter, porque no Brasil todo mundo é cristão, né? Todo mundo é cristão aqui. Pelo menos, acho que 80% se declara cristão no Brasil. Não foi um cristão bíblico genuíno que me instiga a viver mais com Deus, a me alimentar mais de Deus, a me encher mais de Deus. Tenho que ter cuidado com essa amizade. Porque a tendência é ela me enfraquecer. Nós acabamos de ler um texto que fala exatamente daqueles que conseguiam maquiar uma espiritualidade de sinceridade com Deus. Conseguia enganar aqui embaixo, mas não enganavam lá em cima. Enganavam os filhos de Deus, mas não enganavam o próprio Deus. Eis a razão, irmãos, porque que a igreja deve tratar com sinceridade, com seriedade, a adesão de novos membros e candidatos ao batismo. Alguém perguntou-se aqui na nossa igreja como é que faz para ser membro da igreja, como é que faz para se batizar. E eu disse, olha, se vier de outra igreja, a pessoa passa um tempo sendo observada, a pessoa passa um tempo conhecendo a igreja conhecendo ela, e assim a gente sabendo quem realmente é essa pessoa e ela sabendo quem realmente é a igreja. Não é só chegar e dizer, já sou membro, não. A gente vai saber quem realmente é a pessoa. Por quê? Para a gente não correr o risco de estar colocando dentro da igreja, no meio da comunhão dos santos, um lobo que se disfarçou muito bem, num curto espaço de tempo, em pele de ovelha. Tem ou não tem? Tem. Então esse é um cuidado que a gente tem aqui na igreja. Esse é um cuidado, a gente prefere esperar. Vamos conhecer a pessoa, vamos deixar. E o tempo ajuda nessas coisas, irmãos. O tempo ajuda. O cristianismo ele tem sofrido exatamente por causa da sua frouxidão nessa área. A gente não cobra mais testemunho real de vida com Deus daqueles que querem ser membros do corpo de Cristo. Já viram aquelas micaretas da Bahia, que tem aquelas bandas tocando axé, e aí vai um monte de gente seguindo o trio elétrico, aí tem um monte de gente na corda, segurando uma corda, para que ninguém sem o abadá do evento passe por debaixo da corda. Se passar por debaixo da corda sem o abadá, os segurança bota para fora, cheio de telequete. Mas o que foi que aconteceu no cristianismo? Ao invés da gente estar segurando a corda, a gente levantou a corda e deixou entrar qualquer um que quisesse entrar. E a porta da frente se tornou larga. E a porta de trás se tornou estreita. Quando no cristianismo, na igreja bíblica, é para ser o contrário. A porta da frente deve ser bem estreitinha e a porta de trás bem larga. Porque só fica quem ama verdadeiramente a Deus. Assim como o casamento de Oséias era um testemunho, uma denúncia real da infidelidade de Israel a Deus, a vida do cristão, por outro lado, deve ser tão santa que os homens se sintam constrangidos de pecar em sua presença. Se sintam constrangidos de falar um palavrão em sua presença. A vida do crente deve ser um anúncio de santidade. Aí eu pergunto, em nossa presença, os ímpios se constrangem em pecar ou encontram desculpas para as suas práticas pecaminosas? Nossa vida com Deus pode ser contada entre aqueles que temem ao Senhor, de fato e de verdade? Seu cristianismo, meu irmão, seu cristianismo é real, verdadeiro ou apenas de aparência? Você o sabe. Você sabe como você tem vivido seus dias. Seu cristianismo passaria no teste se fosse submetido hoje à noite à máquina da verdade? Deus tenha piedade de nós e nos ajude a sermos tão piedosos quanto foi o seu servo Oséias, que obedeceu sem questionar, se arriscou por Deus e viveu uma vida que denunciava o pecado de Israel. Deus tenha misericórdia de nós. E como cantamos no antigo hino, inclusive cantamos ele hoje à noite, possamos dizer em nossas orações ao Senhor:
abre aspas, vem o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Assim seja a nossa vida para a glória de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, te dou graças por tuas misericórdias, pois sei que é Deus clemente, sei que é Deus magnífico. Te agradeço, Senhor, pelo livro de Oséias, pela mensagem desse livro, pela vida piedosa desse nosso irmão. Ó Deus, que com o seu exemplo, que com a sua vida, com a sua atitude, Senhor, nos deu lições preciosas de como devemos viver para Ti. Te obedecer sem questionar. Quantas vezes nossos corações querem questionar os Teus atos, questionar a Tua soberania, questionar o Teu amor por nós. E tão maravilhosamente o Senhor tem nos amado, tão maravilhosamente o Senhor tem nos alcançado, tão maravilhosamente o Senhor tem cuidado de nós diariamente. O fato de estarmos respirando já significa o teu cuidado. O fato, ó Deus, de podermos sair daqui para os nossos lares, onde estaremos abrigados do frio e do sereno da noite, já revelam o teu santo e glorioso cuidado conosco. E muitas das vezes, Pai, caímos na tolice de te questionar, de perguntar, de querer saber da tua bondade. Tudo isso, Pai, fruto do pecado dos nossos pais. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos e dai-nos um coração que obedece sem questionar, um coração que obedece sem ficar se perguntando os porquês e os paraquês, mas simplesmente vive de acordo com a tua palavra. Deus Santo, te peço também que o Senhor nos dê um coração que esteja disposto a se arriscar mais por Ti, a viver mais por Ti. Ó Deus, a arregaçar as mangas e se juntar na comunidade solene dos santos e viver para Ti, ó Deus, ainda que isso custe a nossa vida, ainda que isso custe toda a nossa existência neste mundo. E por fim, Deus, nos ajuda a viver uma vida onde sejamos sal e luz neste mundo, a fim de que por meio da nossa vida santa e piedosa possamos denunciar, ó Senhor, a vida falsa e mentirosa daqueles, ó Deus, que não vivem para Ti. Tem misericórdia do Teu povo e assim socorre-nos e ajuda-nos. Em nome de Jesus, gratos ao Senhor, todos nós digamos amém.